Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nada neste mundo, nem no porvir, em qualquer lugar do universo, pode separar do amor de Deus todo aquele que é escolhido pelo Senhor. O apóstolo Paulo não entra em detalhes a respeito de para quem essa palavra vale, mas eu quero ler literalmente na minha Bíblia, revista e atualizada com você, estes 2 versículos bastante conhecidos por todos os cristãos. Em Romanos 8, a partir do versículo 38. Eu vou deixar de lado o 37 propositadamente, mas eu quero ler a partir do versículo 38. Porque eu estou bem certo, o apóstolo Paulo dizendo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, vamos dizer, os demônios graduados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, qualquer que seja a criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É linda essa palavra, nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos procurar entender isto. O foco dessa palavra é para quem ela se dirige, a quem ela pode ser aplicada. Quem é que está enquadrado nesta afirmação que não se separará, nada vai separar você do amor de Deus. Mas eu quero começar falando da separação, não diz separação de Deus, separação do amor de Deus. Separar de Deus a pessoa pode, e tem muito crente se separando de Deus. E toda a história do Antigo Testamento é muito triste em mostrar, e isso é didático para nós aprendemos com o Antigo Testamento, como pode um povo escolhido por Deus, chamado pelo nome de Deus, se separar do seu Deus. E se separou de uma tal maneira que eles anularam a aliança. Deus, depois, não podendo fazer nada, aceitou o fim daquela aliança do Antigo Testamento, a antiga aliança com Israel. Aquela aliança foi encerrada. O Senhor vai restaurar ou vai fazer uma nova aliança. Restaurar aquela não, porque aquela aliança já foi sepultada. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. E o autor de Hebreus nos diz, se é nova, como vai ter ligação com a passada? É uma aliança nova que Deus vai fazer com os descendentes de Abraão que sobreviverem. Mas a bênção vai ser só para eles e os que virão depois, porque não alcançará os judeus que já morreram sem Cristo, vão todos para o inferno, bem como qualquer gentio que morrer sem Cristo. Aquele povo que era de Deus foi separado do seu Deus. Na nossa era de dispensação da graça, muitos crentes se separam de Deus. Existe uma teologia aí que diz que se a pessoa ele não se separa. Se ele se separou porque não era. É complicado isso, a gente entender que o crente tem livre-arbítrio só para vir para o Senhor, mas depois ele fica escravo e ele fica impedido de voltar atrás. Mas a experiência tem mostrado que é grande a quantidade de crentes que volta atrás. Hoje, eu diria que em termos de jovens, no Brasil, existem muito mais jovens desviados da igreja do que dentro das igrejas.
Com relação aos jovens, com toda certeza nós podemos afirmar, existem mais jovens que foram criados no Evangelho, filhos de crentes que estiveram na igreja, que estão desviados, muito mais desviados do que dentro das igrejas. Então a realidade mostra que é muita gente que está se afastando, mas será muito simplista a gente dizer que eles nunca foram. Não, a gente não pode afirmar isto. É negar uma realidade. O que a Bíblia mostra é que a pessoa pode vir para o Senhor, mas pode se afastar do Senhor. E Deus exorta, alerta, fala para que a pessoa não se afaste. Mas se ela quiser se afastar, ela vai se afastar e cortar relações com Deus. E o que é afirmado aqui é que nada pode nos separar do amor de Cristo, o amor de Deus que está em Jesus Cristo. Mas dele a pessoa se separa. O crente desviado está separado de Deus, mas não do amor de Deus. Até o fim, Deus ainda está chamando o filho pródigo, o desviado. Ele vai para o inferno somente se quiser, porque até o final Deus estará dando a mão para ele voltar para o caminho do Senhor. E até o fim, Deus estará esperando que, como filho pródigo, ele volte. Nada pode nos separar, a nós todos os crentes, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entenda isto, mas a gente se separa do Senhor. O pecado faz separação de nós e Deus. Não há como, biblicamente, aceitar que uma pessoa vivendo em pecado esteja no Senhor. Não tem como. Ele vai na igreja de vez em quando, dá o dízimo. Vivendo em pecado, não está no Senhor. O pecado, Deus é claro, foi Deus quem falou, não fomos nós. Nenhum servo de Deus que escreveu a Bíblia, foi o próprio Deus, Isaías 59, 1 e 2. O braço do Senhor não está encolhido, mas os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. A pessoa que é crente em pecado está separada de Deus, que está em pecado, mas não do amor de Deus. O amor continua a fluir, continua a valer até o fim. A esperança só vai para o inferno mesmo se ele rejeitar todas as opções de misericórdia de Deus, só assim. Mas infelizmente muitos crentes vão para o inferno. Agora, como a gente saber quem é que está seguro? Todos nós estamos seguros se nós queremos. Aqui nós entramos num mistério muito grande, que é o nosso pensamento, ou como a Bíblia muitas vezes se refere, o nosso coração, que é enganoso. Como você pode ter certeza que amanhã vai estar firme? De vez em quando alguém foge do batismo, e eu não forço ninguém a se batizar, mas a gente vê uma pessoa que fica na dúvida, quer se batizar, mas depois não se batiza. E eu procuro saber o porquê. A maior parte está insegura. A pessoa não tem certeza que vai estar firme amanhã. Hoje ela quer, mas ela não sabe se amanhã vai continuar querendo. E por causa disso ela fica na dúvida e vai protelando, deixando para depois. Eu acho isso péssimo. É uma característica de que aquela pessoa não é uma escolhida do Senhor. Se ela não tem fé, não tem aquela convicção certa, aquela sede de Deus, provavelmente ela não é uma escolhida de Deus. Mas aí nós entramos em uma outra seara que não nos diz respeito. E eu quero ler no capítulo seguinte do Romanos, capítulo 9, o apóstolo Paulo argumentando sobre a escolha, a eleição, e diz que os filhos de Rebeca que lutavam no ventre dela, filhos de Isaque, ainda não eram nascidos, eram gêmeos, mas não tinham praticado ainda nem bem nem mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, ou seja, mas eles já estavam escolhidos, e o Senhor disse: o mais velho será servo do mais moço. E o Senhor
também diz: eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Ou seja, antes de nascerem, eles já estavam escolhidos. Mas e nós, como sabemos? Nós não sabemos. E por isso o evangelho precisa ser pregado. Mas você esteja já alerta e consciente de que algumas pessoas, apesar de a gente fazer tudo por elas, elas não vão querer o Senhor. Até o final, elas vão rejeitar o Senhor. O bom é que a gente soubesse isso antes para não perder tempo com uma pessoa que não quer saber de Deus. Mas a gente não sabe isso. Nós vamos ter que mostrar amor. E então essa palavra vale. Nada separa alguém do amor de Deus. Alguém que já creu, que crê, o amor de Deus vai valer até o fim. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, segregação, separação. Nós temos que levar a palavra para todos, alertarmos a todos que estiverem ao nosso redor, falarmos com todos. Nós não temos que pré-conceber nada ou pré-julgar qualquer pessoa, se ela vai ser salva ou não, se ela quer o Senhor, se ela não quer. Nós não temos que julgar, não temos esse direito. Nós temos que amar a todos. Mas isso não significa que vamos agir na ingenuidade. Nós temos que ser sábios e prudentes. Nós vamos botar adubo e cuidar bem de uma planta que dá fruto. Uma que não dá fruto, a gente não desiste. Deus não desiste. Até o fim, o amor de Deus vai estar valendo para ela. E se no minuto final a pessoa se arrepender, ainda vai haver salvação. O problema é que ela pode não ter esse minuto final. E Deus, então, vai amar essa pessoa até o fim. Mas quanto a nós, não devemos perder tempo. É a orientação de Deus em João, no capítulo 15, a parábola da videira verdadeira e o pai que é o agricultor. A videira precisa de cuidados para ser plantada e produzir as uvas que a gente tanto gosta. Então a videira, Jesus diz que ele é a videira, mas nós somos os ramos. Todo ramo que estiver ligado em Jesus, que não produzir, ele vai cortar. Mas o que produz, ele vai limpar para que produza mais fruto ainda. Esse processo é interessante. O agricultor que cuida de uvas precisa conhecer bem isto. Alguns crentes, Deus vai cuidar para que ele produza mais fruto ainda, quem tem ser-lhe-á dado. Mas há aqueles que não produzem fruto, esses acabam sendo cortados. Mas isso é o Senhor quem faz, não somos nós. Quanto a nós, nós devemos investir naquele que dá fruto, mas não deixar de amar a todos. A gente não sabe qual vai vingar. Uma pessoa pode estar mal e hoje rejeitando o Senhor, mas amanhã ela pode estar se quebrantando e se voltando. Nós precisamos estar atentos e ouvir a voz do Espírito Santo, porque nós não conhecemos o coração das pessoas, mas Deus conhece. Pelo Espírito Santo, ele nos dirige para aquilo que é mais útil, mais proveitoso. Mas a realidade, nós podemos ter certeza, é que em Deus, da parte de Deus, há uma garantia ilimitada, até para o que está mal, porque o amor de Deus vai prevalecer até o fim. E a gente não sabe qual é o fim, como será o fim, mas Deus sabe. Agora, quanto a nós, resta usar a sabedoria e dedicação, não parar, não deixar de falar, não deixar de amar, mas não deixar de usar a sabedoria para investir em quem dá fruto. Nós temos que ter a mente ligada com Deus em obediência para fazermos o que é da vontade de Deus, mais útil e proveitoso, amar a todos e investir naquele que dá fruto. Procure
entender isto e não tire para você da Bíblia uma garantia vã, uma garantia que a Bíblia não garante, que aquele que está em Cristo nunca mais vai se separar. Não é isso que a Bíblia diz. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é uma certeza que nós temos no coração. O amor vai ser sempre. Se você quiser, esse amor é para você.